amigos e amigas, muito boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje estamos dando início ao capítulo 4, que tem o título Energias da Vida. E nesse capítulo nós vamos ver hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções e vida interior. Antes de começar a reflexão sobre o capítulo propriamente dito, eu quero começar com uma frase de um grande pensador da antiguidade chamado Epictetus, que ele diz assim: somos perturbados não pelo que acontece conosco, mas pelo que interpretamos sobre o que acontece. Eu costumo dizer sempre que a vida é percepção. Nós vemos a vida conforme a nossa percepção. Por isso, enquanto indivíduo, nós temos cognições negativas, positivas, e normalmente, muitas vezes, essas cognições negativas podem ser sobre si mesmo, pode ser sobre o outro, pode ser sobre o mundo e sobre o próprio futuro do indivíduo. E essas cognições negativas vêm de algum lugar, né? Que é isso que nós vamos refletir juntos hoje. Daí é importante nessas reflexões, para um processo de autoconhecimento, a gente considerar três pontos: o que eu penso, o que eu sinto, que envolve as emoções, né? E o que eu faço, que envolve o comportamento. Então veja, pensamento, emoções e comportamento. Tudo isso está intimamente ligado e tudo começa no pensamento. Daí porque, quando a gente lembra o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que nós, inclusive, já recomendamos em outros estudos e recomendamos aqui novamente, eh, Emmanuel vai explicitar logo no início, nos primeiros capítulos, como os pensamentos agem poderosamente sobre nós, modelando a vida. Daí ele chega a afirmar que nós somos herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Então, somos hoje o resultado do ontem, assim como amanhã seremos o resultado desse ontem, mais o hoje, que passará a ser ontem. E aí a gente vê aquela questão, né, do passado, do presente e do futuro. E é interessante a afirmativa dele quando ele coloca que todos nós somos herdeiros de nós mesmos, né, dentro dos reflexos, né, ou seja, das consequências das nossas ações de ontem. Mas ele ressalta que todos têm recursos para alterar o seu destino a partir do hoje em direção à verdadeira felicidade. Ocorre que, para se fazer isso, é importante que o indivíduo tome consciência de si mesmo, né, do sentido da vida, o que ele busca, o que ele quer, e começar a fazer todo um trabalho nessa direção. Por isso, é importante a gente considerar aqui alguns conceitos básicos, vamos dizer assim, da doutrina espírita, quando, para um melhor entendimento do tema, e aí a doutrina nos transmite a existência de um fluido cósmico universal. E aí é por isso que Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, capítulo 27, ele vai dizer que precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Então, assim como nós vivemos, respiramos dentro de uma atmosfera terrestre, todos nós também vivemos e estamos mergulhados nesse fluido
universal. Isso é importante a gente ter em mente. E a doutrina espírita concebe a mente como algo completamente independente do nosso cérebro. Os estudos das mais diversificadas ciências propõem a mente como sendo uma espécie de suor do nosso cérebro, um resultado do nosso cérebro. Mas aqui, para os nossos estudos, conforme os informes do Espiritismo, a mente, na verdade, é quem comanda o cérebro e é completamente, digamos assim, independente dele. Tanto assim que o espírito, quando desencarna, perde o cérebro físico, mas continua com seu aparelho mental. Daí Emmanuel vai nos propor reflexões profundas sobre esse tema do pensamento e da vontade. E a mente, que é um aparelho, vamos dizer assim, psíquico, né, se situa principalmente eh, no nosso perispírito, vamos colocar dessa forma. E ela é responsável pelos vários fenômenos que atravessam o nosso cérebro, né? Tanto do espírito para o cérebro, como do cérebro para o espírito, onde nós vamos ter o arquivamento integral de tudo que nós experienciamos. Daí porque essa profusão de pensamentos ocorre na mente humana e nas quais vai sofrer interferência dos nossos afetos, do nosso desejo e também da nossa vontade, né? Podemos, vamos dizer assim, perceber o cérebro como uma máquina que obedece a um programa pré-definido. É como um computador que você vai instalar um programa. Sua deficiência por uma disfunção não impede o ato de pensar, visto que esse é um produto, resultado da intimidade do próprio espírito e que se irradia através das propriedades do nosso perispírito. Para quem não está familiarizado, a gente parte do princípio, conforme Kardec, que nós, seres humanos, somos seres tríplice, ou seja, espírito, perispírito, corpo físico. Entendendo que ainda André Luiz dá uma atualizada nessa trilogia, afirmando que nós temos espírito, corpo mental, perispírito, dupla etérica e corpo físico. Então, o cérebro não gera o pensamento. Ele reproduz o pensamento proveniente desse corpo mental que passa pelo perispírito e vai alcançar a- o nosso órgão cerebral. Tá? Daí porque é importante esses conceitos para a gente entender o que Joana vai colocar mais adiante. Uma outra coisa também importante para a gente se entender é que o pensamento, às vezes, ele pode ocorrer como uma fala dentro do cérebro da gente. Porém, é importante a gente considerar que ele é uma emanação ou uma expressão do espírito, o qual utiliza-se, né, da sutil energia do perispírito e, consequentemente, também desse fluido cósmico universal que é adaptado a cada mundo onde o espírito, porventura, venha a viver. Então, o pensamento, no dizer de André Luiz, ele é elaborado a partir da matéria mental que a mente produz. Ok? E aí temos a vontade ou intencionalidade, que, segundo os dicionários, nós poderíamos entender essa vontade ou intencionalidade como sendo aquela capacidade através da qual nós tomamos uma posição frente ao que nos surge na vida do dia a dia. Então, diante de um fato, nós podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Diante de um pensamento, podemos afirmá-lo, negá-lo, ou suspender o juízo que porventura tenhamos sobre ele. Daí porque pensamento e vontade é como se estivessem sempre de mãos dadas, né? Por isso, Emmanuel, no livro citado, Pensamento e Vida, ele faz um comparativo, né, muito interessante quando diz que a mente é como um grande escritório.
E, como um grande escritório, tem várias seções de serviço. E ele enumera, não todas, mas algumas, né, dessas seções. E ele aí vai afirmar que na mente humana, como sendo o escritório, digamos assim, geral, nós vamos ter os departamentos, por exemplo, do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória e outros mais, sendo que cada um tem a sua definição própria. Por isso a gente costuma, às vezes, dizer que todos nós somos criaturas de desejo. Normalmente manifestamos uma inteligência e temos também uma imaginação, às vezes até muito fértil, e somos dotados de memória. Essa sequência de sessões ou de departamentos pode não estar completamente ativa, a depender eh, dos transtornos que, porventura, a pessoa possua, e às vezes esses departamentos podem funcionar de uma forma bastante prejudicada. Mas entre esses departamentos, a gente poderia perguntar, o que é então a vontade? No dizer de Emmanuel, é a gerência esclarecida e vigilante. É um conceito que ele dá. Ele ainda afirma que é a vontade que governa todos os setores da ação mental. Então, você tem um pensamento, você direciona essa ação mental mediante o uso dessa força que é a vontade. Ele ainda define a vontade como sendo o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, como se fosse um leme que conduz uma embarcação para este ou aquele porto, para este ou aquele destino. É ainda suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, são definições que nos levam a pensar, a analisar a importância das nossas escolhas em nossas vidas. Daí porque o Espiritismo ressalta a importância, e Joana de Ângeles, na sua série psicológica, do autodescobrimento, né, dessa busca interior, para que a gente possa cada vez mais ir despertando a nossa consciência. Então, se o cérebro não é o responsável pelo nosso pensamento, ele apenas reproduz algo que é proveniente da nossa mente, a vontade vai controlar a direção para onde essa energia mental vai ser conduzida. Daí porque, se a vontade controla a sua direção, é ela que estabelece as causas que comandam o nosso destino. Aí nos lembramos de uma questão, a 909 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E olha o que os Espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços, quer dizer, não precisaria muito esforço. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Quer dizer, às vezes a gente diz uma coisa, mas no fundo, no fundo, a gente faz algo completamente diferente daquilo que nós estamos afirmando ou dizendo desejar. Por isso, Emmanuel, mais adiante, ainda no livro citado, ele vai dizer assim sobre esses departamentos da nossa mente, que o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Hoje, onde nós estamos, muitas vezes é um resultado desses desejos que nós cultivamos e corremos atrás através dos anos e que nos levaram até onde nós estamos hoje. E quantas vezes ele é responsável por, como diz Emmanuel, por comprar esse engano, né, de séculos de aflição, de reparação e sofrimento através das reencarnações sucessivas. A inteligência, por sua vez, afirma ele, pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. E aí a gente vê, né, quantas pessoas com uma inteligência fantástica, mas voltada para a criminalidade. A imaginação, por sua vez, pode gerar coisas maravilhosas, mas pode gerar perigosos monstros
fazendo-nos viver na sombra. E a memória, por sua vez, não obstante ser fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, ela pode cair em deplorável relaxamento. Em outras palavras, somos o que pensamos, somos o que nós imaginamos, somos o que nós desejamos, somos aquilo que nós guardamos na nossa memória. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis tem uma frase fantástica quando ele diz que se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Então, em outras palavras, nós somos os responsáveis pelo nosso futuro, nós é que construímos o nosso destino. Então, a vontade é a maior de todas as potências da alma. E a vontade de viver é como um imã que atrai em nós novos recursos vitais. Essa é a chave, inclusive, da própria lei da evolução. E para a gente finalizar esse preâmbulo, Emmanuel diz assim: em verdade, ela, ou seja, a vontade, não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia, é, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, tudo é uma escolha. E, por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 19, item 12, né, nós vamos encontrar que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, tudo vai depender, de uma certa maneira, dessa nossa vontade em querer seguir adiante. Estamos onde estamos hoje, mas podemos chegar aonde nós almejarmos. Tudo é uma questão de aplicarmos essa potência, essa força da nossa vontade na direção da construção do bem. E nesse capítulo 4, Energias da Vida, quando Joana começa com esse primeiro item, hábitos mentais, e todos nós os temos, independente da condição evolutiva em que nós estamos, ela vai começar afirmando que a vida biológica em si mesma é um resultado de automatismos, funcionando com harmonia desde que os equipamentos orgânicos se encontrem em ordem. Esse, na verdade, vamos dizer assim, é o roteiro da vida para o processo evolutivo. Daí porque, obedecendo ao ritmo cardíaco e às reações cerebrais, todos os fenômenos apresentam-se repetitivos, previsíveis, dentro dos atavismos ancestrais que todos nós trazemos conosco. Agora, tudo isso está sujeito a uma série de fatores, né? Como os mesológicos, os alimentares, nutrientes, né? Que no primeiro período da existência física transcorre sem muitas alterações, marchando, consequentemente, em direção à sua fatalidade, ao seu desenvolvimento. Por isso, a vida mental se inicia no nosso processo evolutivo por vislumbres e percepções à medida que o espírito vai se assenhoreando dos equipamentos cerebrais que lhe decodificam as ondas do pensamento. Então veja que desde o início, passando lá pelas fases primitivas até chegar a essa fase em que nós estamos, todos nós trazemos na nossa memória, vamos colocar assim, esses automatismos em função das experiências que foram realizadas nesse passado milenar através das reencarnações
sucessivas. Daí porque no início dos impulsos iniciais, instintivos, até a compreensão cósmica, né? É toda uma jornada que o espírito, o que aquele princípio inteligente inicial vai na busca, a fim de poder cada vez mais ter a consciência de si mesmo e abrir com portas de comunicação para tornar-se lógico, antes de alcançar aquela etapa superior, que é a sua identificação, ou a identificação da sua consciência com a consciência divina, né? Por isso, a gente vê essa mais alta expressão em Jesus quando diz: Eu e o Pai somos um. A sua consciência completamente identificada, integrada nessa consciência cósmica e divina. É por isso que o ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, né, traz desse seu interior o- os refolhos, digamos assim, das fixações, das aprendizagens intelectuais, os hábitos mentais que possui. São eles que passam a dirigir a conduta do ser encarnado ou desencarnado, porque toda programação, inclusive existencial, começa no pensamento. Então, tudo tem a sua origem no nosso pensamento. E desde que o pensamento está, desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja triunfo. E aí vem o grande desafio, que é esse pensar corretamente. E em decorrência dessas vivências anteriores que todos nós tivemos, ficaram mais profundamente enraizadas, marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. E são essas evocações inconscientes, normalmente, que primeiro surgem ou assaltam a casa mental do indivíduo dentro do seu cotidiano. Porque essas experiências, elas foram repetidas muitas e muitas vezes, e como estão na nossa memória, às vezes nós emprestamos a imaginação para enriquecer essa memória de conteúdos, às vezes, negativos, ou de pensamentos negativos, como se costuma dizer. Por isso mesmo, vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, né, ele mantém as tendências normalmente para uma espécie de masoquismo, cultivando, sem dar-se conta, é lógico, os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Por isso, normalmente, a criatura humana envolvida em conflitos existenciais os mais diversificados. E mais uma vez a gente lembra o título do livro, né? Vida, Desafios e Soluções. Sendo esses hábitos mentais que nós possuímos e de constituição mais negativa do que positiva, nós trazemos o grande desafio de ir substituindo-os pouco a pouco pelas propostas, inclusive, que a própria doutrina espírita e o evangelho nos oferecem. E aí, normalmente, o indivíduo constrói a ideia a partir do seu pensamento, sofre, né, de que tudo sempre, vamos dizer assim, vai se sair mal, de que não vai dar certo, e não se esforçando o suficiente, porque não emprega toda a sua vontade como deveria, para que as suas tentativas de mudança possam serem exitosas, né, de carregada de resultados positivos. Então, preserva, consequentemente, conceitos destrutivos a respeito de si mesmo, do outro, do mundo, como dissemos lá no início, né? Sobre as coisas, sobre os acontecimentos, alimentando essa fonte das irradiações mentais de cargas pesadas, com degenerativas, que acabam lhe impossibilitando o direcionamento correto, franco e saudável para a felicidade, para a saúde, para a paz. Porque assim agindo, recarrega de energias realizadoras os centros da vontade, então viciada.
Então, precisa de um trabalho corretivo usando o seu esforço e a sua vontade para mudar o curso dos seus pensamentos, consequentemente, das suas emoções e, por extensão, do seu comportamento. Torna-se uma vítima, portanto, uma vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias e estabelece padrões negativos a respeito de situações e de pessoas, e não altera a forma de pensar nem de agir, se entregando a esses pensamentos ou a esses padrões negativos, e assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, odientas, atribuindo normalmente a sua infelicidade, a falta de sorte, e acaba se refugiando de uma certa forma, buscando, nesse quadro, buscando evitar a luta que seria necessária para o êxito. É como alguém que sofreu um acidente, tem dificuldade de voltar a caminhar e vai precisar fazer um grande esforço, usar toda essa força da vontade para poder fazer fisioterapia e voltar a mexer as pernas, para voltar a caminhar, desde quando haja possibilidades para isso. Então, os seus clichês do indivíduo mergulhado nessas ondas mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico por falta exclusivo do desejo de alterar a forma de pensar e, consequentemente, a forma de ser. E aí a gente vê as dificuldades dentro dos quadros dos transtornos psicológicos, emocionais, como às vezes a pessoa está carregada de pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre a vida, não tendo muitas vezes energia para poder direcionar essa força, essa vontade. Então, a princípio, a acomodação que o indivíduo tem leva a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência que ele, porventura, esteja formando. Cabe-lhe, portanto, nesse insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio em que se encontra. Lembremos aqui Jesus, no seu Evangelho de Luz, quando propõe: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos entender que salvo aqui no sentido de liberto. Aquele que perseverar até o fim encontrará a sua liberdade. E veja, no outro momento ele vai dizer: a verdade vos fará livres. É através dessa busca interior, desse trabalho de autoconhecimento, reconhecendo então essa nossa fragilidade e essa nossa negatividade, que nós vamos desenvolver um programa de esforço para mudar esse conteúdo mental. E a gente vê a terapia espírita ajudando as pessoas nesse sentido, quando propõe a frequência às reuniões doutrinárias de estudo, aos cursos, a leitura de bons livros, a ajuda pelo passe, a água fluidificada, né? Ao tempo também que se trabalha a parte espiritual nas desobsessões, para que o indivíduo possa ir mudando a sua psicosfera mental, carregada às vezes de deficiências e de negatividade, para poder se então despertar-lhe a fé e a esperança. Portanto, logo depois que ele faz essa movimentação, de esboçar uma reação, né, em direção ao otimismo e da esperança, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo, portanto, assim, novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas e pessimistas que foram elaboradas durante muito e muito tempo, e às vezes como resultado até mesmo das reencarnações passadas. E o novo hábito irá se implantar lentamente no seu subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento
e, através de uma postura automática, fazer com que o indivíduo se torne alguém otimista e esperançoso. Joana vai finalizar esse item afirmando que pensar bem ou mal é uma questão simplesmente de hábito da pessoa. Toda vez que ocorrer um pensamento negativo, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato a pessoa toma consciência disso e busca substituí-lo por algo que seja positivo, digno, saudável, amoroso, confiante, justo, né? Sustentando com a onda de radiação do desejo, né, de que assim seja realizado. Não é aquela mágica, eu vou pensar positivo e como se a coisa fosse cair do céu. Não, isso requer esforço, requer vontade. A manutenção do desejo focado no objetivo que você tem em mente. Por isso, o que se pensa torna-se realidade. É natural que seja assim. É por isso que pensar e agir são termos de uma mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois, então, agir, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. Levando ainda em consideração que, normalmente, né, pesquisadores notaram que havia, quando nós lidamos com um fato, por exemplo, a tomada de consciência desse fato, tá? Antes de chegar ao nosso cérebro, propriamente dito, racional, para que nós possamos então raciocinar e decidir com acerto, chega primeiro ao cérebro emocional. Há uma diferença de segundos, segundo os estudos mostram, onde essa informação chega primeiro às emoções do que a parte racional do indivíduo. Por isso, muita gente acaba sendo movimentada pelas suas emoções do que pela razão. Então, se você recebe aquele impulso para poder, às vezes, ter uma atitude e você percebe de uma certa forma que não está legal fazer aquilo naquele momento, para, respira, vai e vai raciocinar, vai logicar para poder entender melhor essa dinâmica para fazer uma escolha com base no pensar e não simplesmente no agir. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim, que nós, no momento atual da nossa evolução, somos seres mais de reação do que de ação, porque a reação é mais movimentada, impulsionada pelas emoções. Enquanto o ser de ação, quando você busca, na verdade, a prática da ação, é algo que é pensado e, consequentemente, envolvido no calor das emoções, mas de uma forma calculada pelo pensamento e pela razão. E ela finaliza dizendo que as construções mentais superiores, que produzem os hábitos saudáveis, renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. E aí a gente vê a importância não só do pensamento positivo, mas da prática da oração para essa conexão com, com o pensamento divino, a prática da meditação, para que nós possamos ir renovando essas energias interiores e caminhando para a meta que porventura tenha sido estabelecida, no sentido de alcançarmos a nossa felicidade e a nossa paz. Vamos ficar por aqui. De hoje a 8, a gente retorna com as frustrações e dependências. Um abraço, boa noite para todos e para todas.